Olá, vamos discutir hoje o capítulo 2 do Capital, que se intitula O Processo de Troca. Se no capítulo 1, Marx está procurando compreender o que é a mercadoria, neste ele está focando a atenção naquelas individualidades responsáveis pela troca das mercadorias, ou aquilo que ele chama de os guardiões ou possuidores das mercadorias. Marx parte aqui de uma ironia. Ele vai dizer: ora, as mercadorias, elas não chegam sozinhas ao mercado. Elas não possuem vida própria. Consequentemente, para estarem em uma relação de intercâmbio com outras mercadorias, elas precisam se subordinar à vontade dos seus guardiães, portanto, dos proprietários das mercadorias. É somente por meio desses proprietários das mercadorias, portanto, é somente por meio destes guardiães que a mercadoria ela chega ao mercado. Mas não apenas isto. Marx vai observar também que é somente por meio da mercadoria que os proprietários privados estabelecem relações entre si. Portanto, eles não estabelecem intercâmbio entre si por uma vontade individual ou por um desejo de travar amizade. Eles estabelecem um intercâmbio entre si porque eles têm interesse em vender os produtos do seu trabalho. É importante observar que, neste capítulo 2, Marx ainda não está fazendo uma referência direta à sociedade capitalista, e sim, ele está tentando apontar o que acontece quando o produto do trabalho transforma-se em mercadoria e as trocas tornam-se generalizadas no interior de um determinado coletivo humano. Vai dizer o Marx: somente por meio deles, portanto, destes guardiões, os produtos do trabalho podem se relacionar uns com os outros como mercadorias. Ao mesmo tempo, a necessidade de vender suas mercadorias é o que permite que seus guardiães estabeleçam relações uns com os outros, ou seja, se manifestam enquanto possuidores de mercadorias como indivíduos cuja vontade reside nas coisas. É determinada pela forma mercadoria. Sua vontade está contida nas mercadorias das quais querem se desfazer ou obter no ato de troca. Isso é fundamental, porque mostra o caráter que vai assumindo as relações humanas à medida em que a mediação entre os homens passa a ser dada pela mercadoria. Portanto, valores de uso que possuem um valor de troca. Lembrando que o que é importante para o Marx será a relação valor de uso, valor, uma vez que as mercadorias precisam ser reduzidas a tempo de trabalho social médio. Elas precisam ser reduzidas à geleia geral de trabalho. É, portanto, pela troca, e somente por ela, diz o Marx, que um só pode se apropriar da mercadoria alheia e alienar a sua própria mercadoria, ou seja, desfazer-se de sua própria mercadoria. Portanto, repetindo aqui, é pela troca e somente por ela que um só pode se apropriar da mercadoria alheia e alienar a sua própria mercadoria em concordância com a vontade do outro. Portanto, por meio de um ato de vontade comum a ambos. Para isto, ambos precisam se reconhecer mutuamente como proprietários privados, envolvidos por uma determinada relação jurídica, cuja forma é o contrato. E aqui Marx reforça mais uma vez qual é o vínculo que une os indivíduos quando o que está em pauta é a generalização da mercadoria. Isto é, os indivíduos se relacionam entre si enquanto proprietários de alguma coisa que querem vender, ou então possuidores de alguma coisa que vai servir para comprar
algo do que necessitam. Isto também vai ser válido quando pensarmos as relações capitalistas, porque entre o trabalhador assalariado e o capitalista se estabelece um vínculo jurídico. O trabalhador vende a sua força de trabalho e o capitalista compra a força de trabalho. Juridicamente, ambos estão em condições de igualdade, mas sabemos que a relação que se estabelece entre o proprietário capitalista e o trabalhador assalariado é uma relação marcada pela desigualdade, sobretudo em razão de que o capitalista se utiliza da força de trabalho para extrair mais trabalho, mais valor, mais valia. Portanto, trabalho excedente. Na relação econômico-jurídica que estabelecem entre si, as pessoas existem umas para as outras apenas como representantes de mercadorias e, por conseguinte, como possuidoras de mercadorias. É importante observar aqui que Marx retorna a uma observação já feita no prefácio à segunda edição do Capital, ou seja, no ato da troca, as individualidades não passam de personificações das relações econômicas. Isto é, elas são suporte de determinadas relações econômicas, e é enquanto tais que se defrontam umas com as outras. Em um dos prefácios do Capital, Marx vai dizer: eu não analiso o capitalista enquanto um indivíduo, eu analiso o capitalista enquanto suporte de uma determinada relação social, ou seja, enquanto veículo para a realização do capital. Para o possuidor de mercadorias, a mercadoria a ser obtida nada mais representa do que a forma de manifestação do valor da mercadoria que possui. Ou seja, retornando a elementos do capítulo 1, através de uma mercadoria distinta que atua como equivalente, ele, o possuidor, descobre o valor de sua própria mercadoria, uma vez que só é possível saber o valor de uma mercadoria comparando-a com uma mercadoria distinta. Vale lembrar aquilo que Marx diz no capítulo 1. Não se descobre o valor do linho comparando com linho, e não se descobre o valor do equivalente casaco comparando com casaco. É necessário que, para saber o valor de uma mercadoria, se comparem coisas distintas. E, para comparar coisas distintas, é necessário ver o quantum de trabalho social médio que cada uma contém e o que vai igualá-las e estabelecer em quais proporções de linho se adquirirá casaco ou vice-versa. Por ter produzido valor, portanto, tempo de trabalho social médio, e não apenas um valor de uso, ou seja, coisas úteis, é que ele, o capitalista, ou o vendedor de mercadorias em geral, é que ele quer aliená-la, portanto, desfazer-se dela. E ele quer aliená-la por uma mercadoria cujo valor, o valor de uso, o satisfaça. Ele quer adquirir algo que também seja útil para ele. Neste sentido, diz Marx, todas as mercadorias são não valores de uso para seus possuidores e valores de uso para seus não possuidores. Portanto, elas precisam universalmente mudar de mãos. Bom, por que as mercadorias são não valores de uso para seus possuidores? Pelo fato de que quem produziu aquele determinado valor de uso não produziu para consumo próprio, produziu para ser trocado ou vendido por uma outra coisa. Portanto, ele tem que reduzir aquele valor de uso a algo que seja trocável. Ao mesmo tempo, para o comprador, os valores de uso, tá certo? É que se fazem importantes e não o valor. Então, quem está comprando algo que vai ser útil para o uso. Portanto, vê-se que cada um dos indivíduos que está nesta relação persegue um objetivo diferente.
ou se comporta diante da mercadoria com uma intencionalidade ou com uma perspectiva distinta. Desse modo, a troca é o ato pelo qual o possuidor de mercadorias as relaciona com as outras como valores e as realiza como valores. Realizar as mercadorias como valores significa que ele vende ou troca esta mercadoria por alguma coisa útil de que precisa. Ou seja, elas são trocadas como materialização do trabalho social médio que nelas foi incorporado. Enquanto mercadorias, elas têm de se realizar como valores, portanto, enquanto tempo de trabalho social médio, geleia geral de trabalho, trabalho abstrato, antes que possam se realizar como valores de uso. Portanto, na troca, elas precisam explicitar a sua equivalência com outras mercadorias. É isso que vai ser importante no ato da troca. No ato da troca, o que é importante para o vendedor não é a corporeidade da mercadoria que está vendendo, e sim saber se aquele trabalho útil que foi materializado naquela mercadoria encontra uma utilidade para alguém no mercado. E é somente encontrando uma utilidade que aquela mercadoria que foi produzida poderá se tornar vendável. Mas, ao mesmo tempo, as mercadorias têm de se conservar como valores de uso antes que possam se realizar como valores, pois o trabalho humano que nelas é despendido só conta na medida em que seja despendido numa forma útil para outrem. Significa que ninguém vai produzir alguma coisa que não tenha a mínima utilidade para um outro indivíduo. Seria trabalho perdido, seria trabalho inútil. Somente a efetivação da troca confirma se foi despendido trabalho útil, trabalho capaz de satisfazer necessidade alheia. Cada possuidor de mercadorias, vai dizer o Marx, cada possuidor de mercadorias só quer alienar sua mercadoria em troca de outra mercadoria, cujo valor de uso satisfaça sua necessidade. É para isso que ele quer se desfazer da mercadoria. Mas ele quer realizar, portanto, vender sua mercadoria como valor, ou seja, como algo no qual foi materializado trabalho social médio. Em qualquer outra mercadoria, ele quer trocar por qualquer outra mercadoria, no mesmo valor que seja do seu agrado, não importando se sua mercadoria tem ou não valor de uso para o possuidor da outra mercadoria. Por outras palavras, o que o comprador da mercadoria vai fazer com ela depois de adquiri-la não tem a mínima importância para quem está vendendo a mercadoria. Tem importância para quem está comprando a mercadoria, mas para quem está vendendo, não. Quem está vendendo só quer que aquele trabalho útil, aquele tempo de trabalho social médio que foi materializado na mercadoria, encontre a sua realização, ou seja, encontre um comprador, de tal modo que ele possa adquirir as coisas que, em troca, necessita. Na troca, todo possuidor de mercadorias considera toda mercadoria alheia como equivalente particular de sua mercadoria e, por conseguinte, sua mercadoria como equivalente universal de todas as outras mercadorias. Significa que todo vendedor de mercadoria procura encontrar um equivalente. Ele tem o linho e quer, por exemplo, adquirir o casaco. Mas ele considera também, individualmente, que a sua mercadoria possa ser equivalente de outras mercadorias: sapato, blusa, sacola, bolsa, um animal qualquer. Então, ele considera o vendedor de mercadorias, para ele, a sua mercadoria tem um dom universal de ser equivalente de todas as demais. É lógico que Marx vai dizer que não é a vontade individual que estabelece o equivalente universal, e sim relações de trocas permanentes que criam uma determinada convenção de estabelecer um determinado
produto como equivalente geral. No caso, vai ser o ouro e a prata inicialmente, este equivalente geral. Os possuidores de mercadorias só podem relacionar suas mercadorias umas com as outras como valores, portanto, como trabalho social médio materializado. E, desse modo, como mercadorias, na medida em que as relacionam antagonicamente com outra mercadoria qualquer como equivalente universal. Significa que uma mercadoria ela tem que ser trocável por qualquer outra mercadoria. É lógico que, ainda aqui, não estamos no âmbito do dinheiro. O Marx está se referindo a proprietários individuais que vão ao mercado com as suas respectivas mercadorias. Uma mercadoria equivalente geral é uma mercadoria especial, colocada à parte por um ato social comum, servindo, enquanto tal, para expor os valores recíprocos das mercadorias. Aqui Marx começa a entrar na discussão do dinheiro. À medida em que as trocas se generalizaram, foi necessário que se encontrasse uma mercadoria especial que servisse de equivalente geral para todas as demais mercadorias. Em vez de se ter como parâmetro um casaco ou linho, se consegue estabelecer uma determinada mercadoria que vai ser o equivalente, portanto, vai ser o referencial para a troca de todas as outras mercadorias que forem produzidas. Marx está retornando aqui àquela discussão do item 3 do capítulo 1, na qual ele fala das expressões de valor. No item 3, ele vai falar sobre 3 formas básicas de expressão do valor: as trocas simples, a expressão simples de valor, a expressão desdobrada de valor e a expressão universal de valor, que é o momento onde ele apresenta o dinheiro como equivalente geral. É quando as trocas se tornam regulares entre agrupamentos distintos, diz o Marx, que uma mercadoria determinada assumiu o lugar de referência, na qual todas as outras expressam universalmente seu valor. Marx retorna aqui, como já disse anteriormente, ao item 3 do capítulo 1, que é o capítulo da mercadoria. Continua Marx. O cristal monetário é um produto necessário do processo de troca, no qual diferentes produtos de trabalho são efetivamente equiparados entre si e, desse modo, transformados em mercadorias. A expansão e o aprofundamento históricos da troca desenvolvem a necessidade de uma forma independente do valor da mercadoria. Esta forma independente vai ser o dinheiro, ou seja, ele não se iguala a nenhuma outra mercadoria, mas ele serve de referencial para estabelecer o equivalente de todas as demais mercadorias. Portanto, na medida em que se opera a metamorfose dos produtos do trabalho em mercadorias, opera-se também a metamorfose da mercadoria em dinheiro. Para tornar-se mercadoria, valor, geleia geral de trabalho, um determinado valor de uso precisa converter sua existência como não valor de uso. Ou seja, um valor de uso precisa transformar-se em valor, assumir a forma de valor. É neste sentido que está colocada aqui a relação valor de uso, não valor de uso. Significa que, na troca, o valor de uso só conta como valor. Portanto, trabalho social geral que procura encontrar um equivalente em outra mercadoria. Além disso, precisa ser a materialização de algo que ultrapassa as necessidades imediatas de seu possuidor. Por outras palavras, só é possível estabelecer o intercâmbio entre produtos a partir do momento em que uma sociedade regularmente produza excedente de produtos. Nenhuma organização social vai estabelecer a troca se ela produz no limite da sua própria subsistência. A partir do momento em que um objeto útil ultrapasse, por sua abundância, as necessidades de seu possuidor, ele cessa de ser valor de uso para o produtor
e, dadas as circunstâncias, será utilizado como valor de troca, reduzido a valor. Sem produção excedente, os objetos produto do trabalho não podem ser alienáveis, isto é, se torna impossível se desfazer deles na troca, ou mesmo realizar a troca. Esta possibilidade de dispor com independência dos produtos do trabalho é o resultado de um processo histórico, diz o Marx. Não estava dada ainda nos primórdios da civilização, onde os homens mal e mal produzem para a sua própria subsistência. Não estava dada para os membros da comunidade primitiva, isto é, para os membros de uma comunidade natural espontânea. A troca de mercadorias começa onde as comunidades terminam, ou seja, ali onde as relações igualitárias vão desaparecendo, é o momento em que se instaura a propriedade privada e, portanto, a produção do excedente. Para entender esta questão, é fundamental que se leia o item 9 do livro do Engels, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, um item que se chama Barbárie e Civilização, porque ali o Engels está mostrando como que o desenvolvimento das trocas leva ao perecimento das organizações gentílicas, portanto, das organizações que não conheciam estrutura de classes. A quantidade pelas quais as mercadorias serão trocadas é, a princípio, inteiramente acidental. No início, não se sabe quanto de uma mercadoria vale o quanto da outra em termos de proporções. Elas são permutáveis por meio de ato volitivo, isto é, voluntário. Ato voluntário dos seus possuidores que querem aliená-las mutuamente, ou seja, querem se desfazer mutuamente do excedente. Progressivamente, a repetição da troca transforma num processo social regular. Transforma a troca num processo social regular, razão pela qual, no decorrer do tempo, ao menos uma parcela dos produtos do trabalho passa a ser intencionalmente produzida para a troca. Aí já estamos no estágio mais avançado da civilização, onde não se produz apenas para o consumo interno, e sim para o consumo externo também, portanto, com a troca com outros agrupamentos sociais. Este processo consolida, diz o Marx, por um lado, a separação entre a utilidade das coisas para a necessidade imediata e sua utilidade para a troca. Seu valor de uso se separa de seu valor de troca. Por outro lado, a relação quantitativa na qual elas são trocadas torna-se dependente de sua própria produção. Ou seja, quanto de alguma coisa será trocada pelo tanto de uma outra coisa vai depender da capacidade produtiva de cada agrupamento. Se ele conseguir produzir um grande volume de excedente, significa que ele terá mais mercadorias ou então mais produção para trocar junto a outros agrupamentos sociais. Será pelo costume, pelo hábito regular das trocas, que os produtos do trabalho acabam por se fixar como grandezas do valor. Isto é, materialização do tempo de trabalho social médio. Por outras palavras, se no início estas trocas eram aleatórias e as proporções nas quais os produtos do trabalho eram trocados eram também aleatoriamente, uma hora você poderia dar um casaco por um saco de arroz, outra hora dar 2 casacos por um saco de arroz. Era aleatório. Mas na medida em que as trocas se desenvolvem, os homens vão descobrindo que existe uma medida que pode igualizar os produtos do trabalho. E esta medida é o tempo de trabalho social médio que foi necessário para produzir este ou aquele valor de uso que será convertido em mercadoria. Na troca direta de produtos, cada mercadoria é diretamente meio de troca para o seu possuidor, ou seja, meio para se obter uma outra mercadoria, e equivalente para seu não possuidor, ou seja, nesse processo, é quanto determinado produto de trabalho humano conseguirá obter de quem está querendo vender. Mas
apenas enquanto ela é valor de uso para ele. Ou seja, isso depende de se aquilo que está sendo ofertado tem alguma utilidade. Se, em uma relação pretendida de troca, um determinado vendedor comparecer com uma mercadoria que não tem a mínima utilidade, aquela mercadoria, ou pretensa mercadoria, ou possível mercadoria, não se realiza enquanto tal. É trabalho inútil. Então, para que o outro adquira aquilo que foi produzido por alguém, é necessário que este outro encontre uma utilidade para aquilo que alguém produziu. O artigo de troca ainda não assume nenhuma forma de valor independente de seu próprio valor de uso ou da necessidade individual dos agentes da troca. A necessidade dessa forma se desenvolve com o número e a variedade crescentes das mercadorias que entram no processo de troca. E aqui Marx volta mais uma vez à ideia de que, para que essas trocas se tornem regulares, é necessário que o excedente também se torne algo regular junto aos agrupamentos sociais. Uma circulação em que os proprietários de mercadorias comparam mutuamente seus artigos e os trocam por outros artigos diferentes, jamais ocorre sem que, em sua circulação, diferentes mercadorias de diferentes possuidores de mercadorias sejam trocadas e comparadas como valores com uma única terceira mercadoria. Aqui Marx volta a referir-se à questão do dinheiro. Com a generalização das trocas, os envolvidos na troca percebem, ao longo dos séculos, é lógico, né? É um processo que demora séculos, percebem que é necessário estabelecer uma medida comum para todas as mercadorias. Portanto, ter uma mercadoria que esteja à margem, mas que, ao mesmo tempo, seja uma mercadoria que possa representar o equivalente de todas as demais mercadorias proporcionalmente. Esta terceira mercadoria, por servir de equivalente de diversas outras mercadorias, torna-se imediatamente a forma de equivalente universal ou social. E aqui Marx está reforçando mais uma vez a discussão do item 3 do capítulo 1. Com o desenvolvimento da troca de mercadorias, a forma de equivalente geral, universal ou social se fixa em tipos particulares de mercadorias, ou se materializa na forma dinheiro. Os povos nômades, diz o Marx, foram os primeiros a desenvolver a forma dinheiro, porque todos os seus bens se encontravam em forma móvel e, por conseguinte, diretamente alienável, diretamente trocáveis. E também porque seu modo de vida os põe constantemente em contato com comunidades estrangeiras, com as quais eles são chamados a trocar os seus produtos. À medida que a troca rompe ligações puramente locais e que, na sequência, o valor das mercadorias representa cada vez mais o trabalho humano em geral, a forma dinheiro passa a ser a mercadoria cuja natureza lhes torna apta a substituir a função social de equivalente geral, isto é, os metais preciosos. Na medida em que as trocas se desenvolvem, descobrem que este equivalente geral poderia ser o ouro e a prata, pelas várias propriedades que possuem. Não enferrujam, podem ser facilmente derretíveis, né, derretidos, podem ser também divididos em parcelas iguais e derretidos novamente e recompostos em parcelas distintas. Então, o ouro e a prata acabaram assumindo este papel de equivalente universal inicialmente. O ouro e a prata não são, por natureza, dinheiro, mas, socialmente, o dinheiro assumiu a forma de ouro e prata em razão das propriedades desses metais. Sua utilidade social demonstra uma harmonia entre suas propriedades naturais e suas funções, que são exatamente aquelas às quais eu havia me referido há poucos instantes. Não enferruja, pode ser derretido, são divisíveis, tem a durabilidade, né? Entre outras propriedades.
Enquanto dinheiro, ouro e prata servem como forma de manifestação do valor das mercadorias, ou como material no qual as grandezas de valor das mercadorias se expressam socialmente. A forma adequada de manifestação do valor ou do trabalho humano abstrato e, portanto, igual, só pode ser encontrada numa matéria cujos exemplares possuam todos a mesma qualidade uniforme, que era o caso do ouro e da prata. Não existe um ouro que seja extremamente distinto do outro, muito menos uma prata que seja extremamente distinta da outra. Por outro lado, como a diferença das grandezas de valor é puramente quantitativa, significa que as mercadorias elas são reduzidas a equivalente, mas elas são trocadas em quantidades diferentes. A mercadoria dinheiro tem de ser capaz de expressar diferenças puramente quantitativas. Ou seja, a mercadoria dinheiro precisa expressar quanto vale um casaco, quanto vale uma sacola, quanto vale um sapato. Independente da forma das mercadorias, elas têm que ter essa função de permitir que os indivíduos envolvidos na troca considerem que aquele ali é um bom parâmetro para realizarem as suas trocas. O ouro e a prata possuem essas propriedades por natureza. Ao lado de seu valor de uso particular como mercadoria, serve de matéria-prima para artigos de luxo, etc. Ela adquire um valor de uso formal, que deriva de suas funções sociais específicas. Então, está mostrando as múltiplas utilidades do ouro. Ele pode servir para fazer um colar, ou como diz o próprio Marx no capítulo, né? Tapar o buraco de um dente, como também pode servir para estabelecer a equivalência geral das demais mercadorias em suas diferenças específicas, em suas quantidades específicas. Como todas as mercadorias são apenas equivalentes particulares do dinheiro, este último, seu equivalente geral, ele desempenha, frente a elas, o papel de mercadoria universal. E elas não representam, frente a ele, senão que mercadorias particulares, mercadorias específicas. A forma dinheiro ou moeda é apenas o reflexo das relações de valor de toda espécie de mercadorias em uma única espécie de mercadoria. Ou seja, são por atos de abstração que o ouro vai se tornar o equivalente. Marx vai dizer em outros momentos como é que se passa do ouro ao papel moeda. Daí que ele vai falar do dinheiro em papel ser a representação ideal do valor. Mas isto em outros capítulos. Não vamos entrar nessas questões agora. O processo de troca confere à mercadoria que ele transforma em dinheiro não seu valor, mas sua forma de valor específica, portanto, monetizada. Muitos séculos serão necessários até que se tenha compreendido que por debaixo da forma dinheiro está a forma de manifestação das relações humanas que se esconde por detrás dela. Aqui Marx está fazendo uma referência à dificuldade que existiu de se compreender que o dinheiro não é uma coisa, que a moeda não é uma coisa, que dinheiro e moeda, na sua forma moeda ouro ou prata, na verdade, eles expressam determinadas relações sociais de produção existentes ao longo do desenvolvimento das trocas realizadas pelos homens. A forma equivalente de uma mercadoria não deixa nada saber sobre o montante de sua quantidade de valor. Ou seja, quando se olha para uma nota de R$10, ou se olha para uma moeda de 5 euros, não se percebe o que ela esconde. É necessário todo um processo de investigação para compreender que elas não são apenas objetos, mas que elas são a materialização de determinadas relações sociais de produção que se desenvolveram historicamente. Se sabemos que o ouro é dinheiro, por esta razão é imediatamente permutável,
não sabemos, com isso, o valor de, por exemplo, 10 libras de ouro. Aqui Marx volta à mesma ideia. 10 libras de ouro não se trocam por 10 libras de ouro. Uma nota de 10 reais não se troca por uma nota de 10 reais. Uma vez que, mesmo sendo a mercadoria universal, ela não pode ser a equivalente de si mesma. Só é possível saber quanto vale uma nota de 10 reais a partir do momento em que ela for comparada com uma mercadoria distinta, na qual ela vai expressar o que significam os 10 reais. Portanto, como qualquer outra mercadoria, o dinheiro só pode expressar seu valor de modo relativo, confrontando-se com outras mercadorias. Aqui, Marx volta à ideia que está lá no item 2, que é a discussão do valor relativo, da expressão de valor relativo e a expressão de valor equivalente. Seu próprio valor da moeda, né, da nota, seu próprio valor é determinado pelo tempo de trabalho requerido para sua produção e se expressa numa dada quantidade de qualquer outra mercadoria em que esteja incorporado o mesmo tempo de trabalho. Aqui Marx está observando o seguinte: se o ouro foi capaz de assumir o papel de equivalente, é porque ele mesmo é uma mercadoria. Enquanto mercadoria, ele também é produto de um determinado tempo de trabalho social médio. Afinal de contas, o ouro não nasce em qualquer árvore. É necessário extraí-lo da terra. O que significa que, para extrair 1 quilo de ouro, se demanda, por exemplo, supondo-se, 10 horas de trabalho. Portanto, se sabe que 1 quilo de ouro equivale a 10 horas de trabalho. Dividindo-se o ouro em 10 partes, se sabe que 10 gramas equivalem a 1 hora de trabalho e assim por diante. Então, Marx está dizendo, se o ouro e a prata assumiram esta possibilidade, esta condição, é porque eles mesmos são resultado de processo de trabalho. A partir de um determinado momento, a moeda ela se autonomiza desse tempo de trabalho social necessário. Marx vai explicar isso muito bem na crítica da economia política. Mas, neste momento, ele apenas está trabalhando com a ideia de que o ouro ele estabeleceu-se como equivalente geral, em razão de que ele também, além das suas propriedades, é resultado de tempo de trabalho social médio para sua extração. Essa determinação de sua grandeza relativa de valor ocorre na fonte de sua produção, na permuta direta, na sua primeira troca. Quando entra em circulação como dinheiro, seu valor já está dado, porque se sabe que para produzir aquela moeda de ouro se dependeu de determinado tempo de trabalho social médio, para extrair o equivalente em gramas daquela moeda de ouro. Na expressão simples de valor, ou seja, quando se troca uma mercadoria por outra, e aí Marx volta ao terceiro item do capítulo 1. Na expressão simples de valor, desenvolvida no item 3, se observa que X mercadoria A é igual a Y mercadoria B. E a coisa, portanto, o objeto em que se representa a grandeza de valor de outra coisa, portanto, de outro objeto, parece possuir sua forma de equivalente independentemente desta relação, como uma qualidade social de sua natureza. Aqui o Marx está mostrando como que, inicialmente, se tem uma compreensão fetichizada das relações mercantis e das relações sociais nos quais as mercadorias são trocadas. Essa falsa aparência se consuma no momento em que a forma de equivalente universal se mescla com a forma natural de um tipo particular de mercadoria, ou se cristaliza na forma dinheiro. Como na forma dinheiro não estamos vendo o trabalho, cria-se a ilusão de que o dinheiro tem um valor em si mesmo. Do mesmo modo que a moeda ouro, ao circular por todas as partes, tem-se a impressão de que a moeda ouro vale por si mesma. Uma mercadoria não parece se tornar dinheiro porque todas as outras mercadorias representam nelas os seus valores, ou seja, representam nelas o tempo de trabalho social médio que foi materializado em cada mercadoria. Mas, ao contrário, estas
as mercadorias é que parecem expressar nela seus valores pelo fato de ela ser dinheiro. Marx está dizendo, horas, o dinheiro assume no interior das relações mercantis uma propriedade mágica, aparentemente mágica, como se ele valesse por si mesmo, uma vez que desaparece do âmbito da troca os trabalhos concretos e, na forma em papel, desaparece ainda mais a ideia de que, mesmo para produzir uma nota de papel, é necessário que a Casa da Moeda despenda um tempo de trabalho social médio. O movimento mediador desaparece em seu próprio resultado e não deixa qualquer rastro. É por isso, e isso por quê? Vai dizer o Marx. Sem qualquer intervenção sua, as mercadorias encontram sua própria figura de valor já pronta no corpo de uma mercadoria existente fora e ao lado delas. Ainda que essas coisas, o ouro e a prata, tal como surgem das entranhas da terra, sejam, ao mesmo tempo, a encarnação imediata de todo o trabalho humano. Decorre daí a mágica do dinheiro. Ou seja, se o dinheiro é visto como uma projeção fantasmagórica na cabeça dos homens, é porque, na figura do dinheiro, se desmaterializa ou desaparece o trabalho que foi materializado, que foi corporificado no ouro ou na prata, né? E mesmo na produção de um papel moeda. O comportamento meramente atomístico dos homens em seu processo social de produção, e com isso, a figura reificada, portanto, coisificada, mistificada, né, de suas relações de produção, independentes de seu controle e de sua ação individual consciente, manifesta-se de início no fato de que os produtos de seu trabalho assumem universalmente a forma de mercadoria. Portanto, o enigma do fetiche do dinheiro não é mais do que o enigma do fetiche da mercadoria, que agora se torna visível e ofusca a visão. Em outros momentos, Marx vai avançar ainda mais nessa discussão ao falar do capital a juros. Como que no capital a juros se cria a ideia de que dinheiro produz mais dinheiro. Mas este é um outro momento da discussão. Por hoje, é isso. Encerramos a apresentação deste capítulo 2. Espero que tenham gostado. Encaminhem as suas sugestões para que possamos continuar melhorando o nosso trabalho de divulgação, não apenas da obra de Marx, mas também de vários outros autores da sociologia. Obrigado e até a próxima.